8 perguntas e respostas com bases. Primeira pergunta: Jesus virá como ladrão para quem? Respondendo a esta pergunta, para os filhos das trevas, os apóstatas, os rebeldes, os inimigos. Vale ressaltar também que até o anúncio da sexta taça divina, essa vinda ainda não terá ocorrido. Vamos agora às bases bíblicas. Bases que sustentem esta minha resposta? Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E Apocalipse capítulo 16, versículo 15, nós lemos: Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E aqui eu faço uma observação: mais bases bíblicas para esse tópico serão mencionadas nas bases da 8ª pergunta e resposta. Vamos então agora para a segunda pergunta. O dia do Senhor é a tribulação e grande tribulação? Respondendo a esta pergunta, não. O dia do Senhor é o dia da vinda de Cristo para batalhar contra os inimigos, e por isso o apóstolo Paulo também vai chamar o dia do Senhor de o dia de Cristo. Uma base de sustentação para esta minha resposta, eu posso citar 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 4 e o versículo 8. Está escrito: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, como podemos ver, o dia do Senhor é o dia no qual ocorrerá a reunião da igreja com Cristo. E essa reunião se dará em decorrência da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de ocorrer após a manifestação do filho da perdição, do homem da iniquidade, do anticristo, para então aniquilar, destruir tal indivíduo pela manifestação gloriosa de sua vinda. Sendo assim, o dia do Senhor é o dia da vinda de Cristo para batalhar contra os inimigos. Por isso, Paulo também vai chamar esse dia de dia de Cristo. Vamos à terceira pergunta. Existe diferença entre o arrebatamento, no grego harpazo, e a vinda,
no grego parousia, do Senhor Jesus? Respondendo a esta pergunta, não. O arrebatamento, para que ocorra a reunião da Igreja com Cristo nos ares, se dará justamente no dia do Senhor, que tem ligação com a vinda do Senhor Jesus, que, como foi mencionado no texto lido anteriormente, se dará após a revelação do Anticristo, para que então este, a seu tempo, venha a ser aniquilado pelo Senhor Jesus na sua vinda gloriosa, em algum momento na batalha no Armagedon. Vamos agora à base bíblica, que é o mais importante. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 ao 17, nós lemos: Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como nós podemos ver, o apóstolo Paulo coloca no mesmo momento, no mesmo dia, o acontecimento da vinda do Senhor e a ressurreição dos justos, para em seguida se dar o arrebatamento da igreja. Então, a ressurreição dos justos e o arrebatamento da igreja se dará na vinda, ou seja, harpazo e parousia hão de ocorrer no mesmo dia, e não em tempos distintos, em épocas distintas, em períodos distintos. Não é isso que o apóstolo Paulo ensinou através de sua carta. Quarta pergunta: vir como ladrão significa que Jesus virá rápido e secreto? Respondendo a esta pergunta, não. Vir como relâmpago significa que a vinda de Cristo será visível, gloriosa e audível. Obviamente que muito mais do que o relâmpago mais poderoso, fruto de fenômeno natural. Vamos à base? Mateus, capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda, no grego parousia, do Filho do Homem. Apesar de muitos usarem esse texto para falar a respeito do arrebatamento, dizendo que Jesus virá como relâmpago, o Senhor Jesus fala claramente a respeito da parousia, de modo que aqueles que desconectam a parousia do harpazo, conscientes ou não, acabam, ao citarem esse texto e interpretá-lo como sendo uma referência ao arrebatamento, acabam dizendo que a vinda e o arrebatamento ocorrerão simultaneamente, ou seja, no mesmo dia, porque o texto fala a respeito da parousia e não do harpazo. Nós não lemos a palavra harpazo, que é a palavra para arrebatamento. Nós lemos a palavra parousia, que é a palavra para vinda. Jesus está falando sobre a vinda e não sobre o arrebatamento.
a vinda dele será como relâmpago, e ele deixa bem claro. O relâmpago se mostra. A manifestação do relâmpago, ela é visível. E Jesus está dizendo, a vinda dele será de modo semelhante, ou seja, será de igual modo visível. Jesus não virá de forma oculta. E realmente, vinda e arrebatamento se darão simultaneamente, e não em tempos distintos, em ocasiões distintas, como alguns ensinam, pois esta é a única forma de sustentar o pré-tribulacionismo, um arrebatamento antes da tribulação. Quinta pergunta: a grande tribulação é a ira de Deus? Respondendo, não. A grande tribulação em si é a ira do grande dragão, Satanás, o diabo, a antiga serpente, e não a ira de Deus. Base de sustentação, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, que diz: por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera ou de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando é que isso vai se cumprir? Nos últimos 3 anos e meio, conhecidos como o tempo da grande tribulação, que será, repito, a ira do grande dragão, a ira do diabo, e não a ira de Deus em si. Vamos à sexta pergunta. Como entender a ira de Deus? Respondendo, a ira de Deus será manifesta inicialmente por meio de 7 taças dentro dos últimos 3 anos e meio, conhecidos como Grande Tribulação. Porém, tal ira será experimentada em grau muito maior no lago de fogo com enxofre. Bases de sustentação, Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17, diz assim: e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, também diz: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e 19, também lemos o seguinte: também esse beberá do vinho da cólera ou da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera ou da ira de Deus. Em Apocalipse capítulo 15, versículos 1 e 7, também lemos assim: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos
7 taças de ouro cheias de cólera de Deus, da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então, o Deus que retém a sua ira, mediante a sua longanimidade, chegará o momento em que ele vai consumar essa ira. E essa ira começará a ser consumada através do derramamento das taças e principalmente no lago de fogo com enxofre. Em Apocalipse capítulo 16, versículos 1 e 9, está escrito: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse 19, versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 20, versículo 15, nós lemos: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Efésios 2, versículo 3, nós também lemos: Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mateus, capítulo 3, versículo 7, está escrito: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, também lemos: E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E para finalizar, João capítulo 3, versículo 36, para finalizar, diz assim: Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, a ira de Deus está associada a cálices e não à grande tribulação em si. A ira de Deus também está associada a um lugar onde ali as uvas serão pisadas, e que se refere ao lago de fogo com enxofre, lugar no qual aqueles que não têm o nome no livro da vida serão lançados. Nós estávamos, por sermos pecadores, destinados por natureza a este fim, mas, graças a Deus, através da fé em Cristo Jesus, nós fomos livrados desta ira vindoura, não apenas dos cálices da ira de Deus, mas principalmente do lago de fogo com enxofre. Pois ao crermos em Cristo, os nossos nomes foram escritos ou inscritos no livro da vida do Cordeiro. 7ª pergunta: o que detém o anticristo? Respondendo a esta pergunta, a ocasião própria. Esta é a resposta. Existe a ocasião certa para isso ocorrer, e só quando esta se concretizar é que, de fato, aquele que será o anticristo se levantará, e então, por fim, ele receberá o reino da parte dos 10 reis, para então se iniciar a grande tribulação. Base de sustentação, segundo a carta de Paulo
aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, está escrito: E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos destacar aqui dois detalhes. O primeiro trecho, onde nós lemos o que o detém, e o segundo ponto, o segundo trecho, onde nós lemos Comecemos então pelo trecho onde se lê o que o detém. Acerca desse trecho, nós precisamos entender que o que o detém é a ocasião própria, ou seja, um momento determinado que envolve apostasia e inclui o sétimo reino, que se levantará muito próximo, para termos então o início da última semana de anos de Daniel capítulo 9, versículos 24 ao 27. Daí, após 3 anos e meio de falsa paz, o chifre inicialmente pequeno, citado em Daniel 7 e Daniel 8, sai do meio dos 10 chifres do quarto animal, dos 10 reis, e assume o reino para então revelar ao mundo suas reais intenções, principalmente com relação ao povo de Deus, que ainda assim estará sobre a terra. Teremos então aí o início da grande tribulação e então, em algum momento, no Armagedon, no tempo determinado por Deus, após os últimos 3 anos e meio, conhecidos como período da grande tribulação, o Messias virá em um dia semanal e uma hora que não nos foi revelado por Deus, o nosso Pai, pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador. Quanto ao que agora o detém, trata-se do sétimo reino composto de 10 reis juntos com quais ele se levantará como uma ponta pequena, enquanto os 10 reis não configurarem o sétimo reino, a sétima cabeça da besta que sobe do mar, o anticristo não irá se levantar. O Império Romano foi o 6º reino da estátua de Daniel 2, o anticristo se levantará quando se der a configuração do sétimo reino e, por fim, ele reinará no 8º reino, ou seja, Paulo sabia que o Império Romano era o 6º reino e que o chifre pequeno de Daniel 7 e Daniel 8 só se levantará quando se levantar o 7º reino presente na estátua de Daniel 2. E ele reinará no 8º reino no tempo da grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Vamos à 8ª e última pergunta. O que virá como ladrão, o dia do Senhor ou o arrebatamento? Respondendo a esta pergunta, as duas coisas, porque elas se darão simultaneamente, já que uma coisa está conectada à outra e se darão no mesmo dia, mais precisamente em algum momento no Armagedon após a grande tribulação. Vamos às bases bíblicas. Lucas capítulo 12, versículo 39, nós lemos: Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 2 ao 4. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, nós lemos: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Apocalipse 3, versículo 3, está escrito: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te.
Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E Apocalipse 16, versículo 15, nós lemos: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E, ressaltando para finalizar a observação feita bem no início deste devocional, mais bases que valem para o primeiro tópico foram mencionadas nas bases desta 8ª e última pergunta deste devocional. Não se esqueça de dar aquele joinha. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.